Shalom, shalom. Que bom estarmos juntos mais uma vez para comentarmos um pouco de Torá, de ensino, de instrução e com o propósito de fortalecimento da nossa Teshuvá. Então, Hazak Baruch, força e bênção a todos os Haverim, Haverot, que estão conosco, firmes na Teshuvá, o retorno ao Eterno e à sua verdade. Nós vamos começar uma série de estudos acerca de Torá, mas na etimologia correta e mais caché, apropriada para a nossa jornada de Emuná. Nós vamos começar com esse primeiro vídeo tratando acerca o que significa Torá. Uma palavra que foi realmente mal traduzida, interpretada, principalmente por países ocidentais. Torá hoje é o mais comum que se entende por Torá hoje é Pentateuco ou lei. Então não é uma tradução realmente fiel e apropriada para a nossa jornada de fé. Eu queria começar mostrando o que significa realmente a palavra Torá e da onde ela deriva, o que significa a raiz da palavra Torá. Nós vamos em Shemot, capítulo 15, Êxodo, capítulo 15, verso 4, diz assim: lançou na direção do mar os carros de Faraó e os seus exércitos. Outra versão, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. A primeira raiz que deriva a palavra Torá significa Yará, ou seja, lançar em uma direção. Então, toda vez que nós falamos, vamos estudar Torá, nós estamos dizendo, vamos buscar qual direção nós devemos caminhar ou prosseguir. Então, a primeira palavra que deriva a Torá, raiz, é Yará, lançar em uma direção. Olha conosco, Shemuel Aleph, capítulo 20, 1 Samuel 20, verso 20. Vamos ver mais um exemplo desta raiz Yará. 1 Samuel, Shemuel Aleph, 20, 20. Vamos ver mais um exemplo. E aqui está. E eu atirarei três flechas para aquela direção, para aquela banda, para aquele lugar. Mais uma vez, e eu atirarei 3 flechas para aquela direção. Então, o termo Torá significa Yará, lançar em uma direção, conduzir em um alvo. Interessante que a palavra, uma das palavras que traduz pecado, é errar o alvo. Então, quando uma pessoa não tem Torá, mesmo tendo uma boa intenção em seu coração, ela acaba pecando, porque ela não tem o alvo correto. E pecado é transgressão da Torá, pecado é errar o alvo. Nós vamos para mais um exemplo aqui, sobre a raiz da palavra Torá. Nós temos aí Bereshit, capítulo 46, verso 28. Vamos em Gênesis 46, verso 28. Vamos ver mais um exemplo da palavra Torá. 46, 28 diz assim: e Jacó enviou Yehudá diante da sua face a José, para o encaminhar
a gozem. Está aí a palavra encaminhar a gozem. Essa palavra é lehorot. A palavra Torá tem a sua raiz, deriva da raiz lehorot, um dos derivados de Torá, lehorot, que quer dizer encaminhar alguém numa direção, ou conduzir uma pessoa a certo lugar. Então, percebemos o que significa realmente Torá. Vimos em Shemot, é lançar em uma direção. Vimos aqui em 1 Samuel Aleph, lançar em uma direção, conduzir em uma direção, e agora lehorot, encaminhar alguém em uma cidade, em um lugar, em uma direção. No caso aqui, Jacó enviou Yehudá para a face de Yosef, e enviou ele onde? Para a terra de Gósen, encaminhou ele para a terra de Gósen. Então a palavra Torá aparece aqui como lehorot, encaminhar alguém numa direção. A ideia fica mais clara, vamos continuar. Nós temos aqui mais uma raiz da palavra Torá, da onde ela deriva, a etimologia da palavra Torá, muito mais do que lei. Lei é uma tradução pobre e, infelizmente, é discriminada, principalmente nos países onde a cultura é a transgressão da própria lei do país, onde a corrupção impera na sociedade. Então, quando se fala lei, não soa legal nos ouvidos dessa geração. Nós temos aqui em Vaikrar, capítulo 10, Vaikrar 10, nós temos mais uma raiz da palavra que deriva a palavra Torá, Vaikrar 10, Levítico 10, 11, Vaikrar 10, 11, veja que interessante, diz assim: e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes vem falado pela mão de Moshe. Interessante que aqui Vaikrar 10, 11, está a palavra Moré. Moré, o que deriva de Torá. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado pela mão de Moshe. A palavra ensinar é a palavra moré, ou professor. Então, um outro significado da onde deriva a palavra Torá é moré, ou seja, ensino. Conduzir alguém em uma direção através do ensino. O termo moré, que no hebraico significa professor, e a palavra Torá, ambos derivam da mesma raiz, ou seja, aliás, o professor direcionando alguém em uma direção. Então a palavra moré é direcionar um aluno. A palavra moré, professor, é conduzir alguém em uma direção. A palavra Torá significa aqui ensino, e para ensinar os filhos de Israel. Então, moré é aquele que transmite o ensinamento, ou seja, a instrução, Torá, a alguma pessoa ou a alguém. Então, a palavra Torá deriva da raiz yará, lançar em uma direção, encaminhar alguém em uma direção, ou lançar, direcionar alguém. E aqui em Vaikrar 10, 11, a palavra Torá aqui significa ensino, instrução, onde deriva a palavra moré, instrutor ou professor. Bendito é o nome do Eterno que nos concedeste a tua Torá.
Nós vamos ver um exemplo aqui em Mishlei, Provérbios, capítulo 1. Vamos ver mais uma raiz que deriva o termo Torá. Mishlei, Provérbios, capítulo 1, verso 8. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina, o ensinamento de tua mãe. Aqui interessante, o termo usado é Torati, instrução, Torati. Então, uma das palavras que está ligado a Torá, que deriva Torá, é Torati, instrução. Então, Torá é muito mais do que lei. Torá é alguém ser instruído, receber uma instrução. Nesse caso aqui de Mishlei, Shlomo HaMelech diz que o pai tem uma Torati e a mãe tem também uma Torati. Então aqui, Torá significa instrução para a vida, porque aqui termina, no caso aqui, se continuarmos aqui, o 9, porque diadema de benevolência serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Então aqui está dizendo, realmente, a grandeza de uma pessoa que recebe uma instrução. A qualidade de vida que esse filho terá ao receber a Torá que está na vida do pai. E a Torá que está no ensinamento da mãe. Então, Torá aqui é instrução para a vida, instrução de vida. Bendito Baruch Hashem por isso. Bendito é o nome do Eterno que nos concede a instrução para que vivamos. Baruch Hashem. Em outra oportunidade estaremos continuando com a etimologia de Torá e aprofundando realmente na realeza e na beleza, no esplendor que é a instrução do sagrado, bendito seja, para as nossas vidas. E bendito é o nome do Eterno, que em cada geração tem separado homens tementes e que tem preservado a luz da Torá para as nossas vidas. Hazak Baruch, força e bênção, e que o Eterno, bendito seja, fortaleça todos nós na instrução, na direção e no encaminhamento da Torá, encaminhamento da instrução divina. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos.